Minha irmã e meu irmão em Cristo, que o desejo profundo de fraternidade encha o seu coração cada dia, lhe fazendo bom discípulo missionário do Senhor. Hoje, segunda-feira, 9 de dezembro, da segunda semana do Advento. As memórias históricas de hoje é a morte por pisoteamento no Lago de São Francisco, centro de São Paulo, do menor Jailson de Jesus, por Jefferson Pires, procurador do Estado, em 1983. As datas comemorativas: hoje nós lembramos o dia do alcoólatra recuperado, dia do fonoaudiólogo, dia do profissional da culinária e dia mundial contra a corrupção. Precisamos, de fato, rezar muito para que esse dia se torne uma realidade plena. Dia mundial contra a corrupção. Vamos com muita atenção escutar o evangelho de hoje, tirado do evangelista São Lucas, capítulo 5, os versículos do 17 ao 26. Escutemos com muita atenção. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à grande multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheio de temor, diziam: Vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia. Meu irmão, minha irmã, este evangelho de hoje, a cura deste homem paralítico, e motivado pela fé daqueles 4 amigos que o levam até Jesus. De fato, como conclui o evangelista São Lucas, as pessoas ficaram entusiasmadas porque viram coisas maravilhosas. Mas para nós, neste dia de segunda, dia em que nós começamos mais uma semana do Advento, eu quero refletir com você, muito especialmente, o que nos diz essa frase. À sua volta, à volta de Jesus, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia. Uma frase dentro do Evangelho aparentemente simples, mas que para nós cristãos que queremos ser e devemos ser seguidores de Cristo nos diz muito. Fariseus e doutores da lei, pessoas que se opunham publicamente a Jesus, e até entre si também havia as rivalidades entre esses grupos. No entanto, Jesus e, portanto, nós, que precisamos ser um outro Cristo pela força do nosso batismo, precisamos ter esta mesma capacidade de Jesus. Primeiro, sentar-se com as pessoas, ter a capacidade de congregar, de unir as pessoas à nossa volta. Quantas e quantas vezes no Evangelho Jesus vai falar dessa necessidade de unir,
de congregar. Quem une está com ele, quem separa não está com ele. Vai nos dizer em outra passagem do Evangelho. A própria igreja é una, quer dizer, é aquela que reúne, ou deveria reunir, todos os filhos e filhas de Deus, em um só lugar, sobre a orientação de um só pastor, que é Jesus. E Jesus, com esta simples frase do Evangelho de São Lucas, nós vemos que reúne não só os bons, não só os que concordam com ele, não só os que estão procurando escutar a sua voz, aprender os seus preceitos e ensinamentos, mas ele reúne a todos. Ele não tira ninguém de perto dele. Ele não faz a escolha, a seleção daqueles que podem ou não podem lhe escutar. Ele senta-se com todos. E a frase depois desta que nós estamos refletindo vai dizer: e a virtude do Senhor o levava a curar. A virtude que primeiro faz com que ele seja capaz de assim se comportar e nos dar o exemplo de se unir, reunir, sentar, escutar, ensinar, mesmo aqueles que aparentemente não querem ouvir. Muitas vezes nós vamos ver que os fariseus e doutores da lei estão lá ao lado de Jesus não para escutar, para aprender, mas para pô-lo à prova, para escutar o que ele diz e depois persegui-lo, como de fato fizeram, condená-lo, inventando as injúrias. Mesmo assim, Jesus não se deixa entristecer, abater ou fragilizar naquilo que ele precisa fazer e deve fazer, como alguém que quer viver a vontade do Pai, que vive de fato profundamente a vontade do Pai. E a vontade do Pai começa com este comportamento de unidade. É o que nós hoje queremos pedir para todos nós, que nós saibamos conviver com as pessoas que são diferentes, que nós comecemos a cultivar esta virtude nos nossos lares. Mesmo na nossa família, na sua família, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes, se comportam diferentes, têm atitudes diferentes daquela que você gostaria. E o que é que nós devemos como cristãos fazer? Nos distanciar, nos entristecer? Não. Como cristão, a exemplo de Jesus, devemos sentar-nos, escutá-los, na medida do possível curá-los, porque se nós mesmos já fomos capazes de escutar, mesmo aqueles que são diferentes de nós, significa que nós já fomos curados. Curados dos nossos preconceitos, curados de tudo aquilo que poderia nos separar e distanciar dos nossos irmãos. Mas curados pelo Senhor, nós somos capazes de nos aproximar. Talvez ao escutar esse Evangelho, os nossos ouvidos e corações se voltem para aquele homem que, paralítico, é descido pelo teto pelos seus companheiros, que também se aproximam de Jesus. Aquele de fato precisava. Aquele passou por dificuldades para se aproximar. Os fariseus e mestres da lei estão ali. E certamente Jesus, enquanto pessoa humana, supera as limitações humanas de ver aqueles que lá estão sem interesse, mas Jesus desperta neles o interesse, porque Jesus se faz interessado por cada um deles. Jesus mostra que cada um deles é importante para ele, e assim vai aos poucos tocando-lhes o coração, mostrando e nos ensinando que é na proximidade, no estar sentado com o outro, que nós vamos transformando aos poucos. Que nós façamos isto nas nossas casas, com os nossos familiares, que nós façamos isto no ambiente de trabalho, saibamos conviver com aqueles que são diferentes. Desta forma, certamente vamos estar atualizando cada dia a palavra de Deus na nossa vida. Por isso, para que esta seja uma prática vivida por todos nós que nos dizemos cristãos, nos esforçamos para viver a fé, rezemos. Senhor, ajuda-nos a acolhermos o diferente, a amarmos os que são, pensam e se comportam diferente do que pensamos e somos, pois eles e elas são também teus filhos e filhas, são nossos irmãos. Por isso, tira, Senhor, todo tipo de preconceito de nossa mente e corações, para que assim sejamos mais semelhantes a vós, que ama e acolhe a todos. Que saibamos de verdade que o altar que na igreja acolhe a todos à sua volta deve ser reproduzido nas mesas da partilha em nossos lares, em nossas casas,
para que nas nossas casas, na nossa família, testemunhemos o que celebramos no teu altar. Tudo isso eu vos peço na graça do Espírito Santo. Amém. Espero que essa reflexão lhe ajude, meu irmão, minha irmã, a aproximar as pessoas de você e se fazer próximo, indistintamente, de todos e cada um. Lembre de dar um like ao final de escutar este áudio e partilhar esta reflexão com seus contatos. A você, eu desejo muita paz e um dia abençoado.